Liturgia diária com o Padre Ivanildo Araújo Souza, da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, de Rio Pardo de Minas, Diocese de Janaúba. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje está em São João, capítulo 13, versículo 16 a 20. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto e puser em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aquele que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, na liturgia de hoje encontramos o apelo ao seguimento e ao testemunho de Jesus Cristo ressuscitado. Cada discípulo e missionário é um representante de Cristo e deve fazer jus a esse compromisso. Jesus lava os pés de seus discípulos, dando um exemplo mais marcante do serviço feito com humildade. A igreja, na pessoa de seus membros, deve ser aquela que está disposta a servir sempre com humildade. Quem vive na igreja, mas não está disposto a servir, não serve para ser cristão. A igreja é lugar de igualdade e ninguém deve se sentir melhor do que o outro. Por essa razão, queridos filhos e filhas na fé, chamamos a igreja de comunidade. Jesus deixou claro que o servo não está acima do seu senhor e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Assim sendo, não podemos achar que somos melhores porque servimos os outros ou porque temos algum cargo ou função na comunidade. Pelo contrário, quanto mais responsabilidades nós tivermos, mais devemos exercê-la com humildade. Somente servindo na humildade seremos felizes, diz Jesus no Evangelho de hoje. Jesus escolheu e chamou os seus discípulos. Não estamos na igreja por acaso. Ele nos chamou e conhece cada um de nós. Sabe das nossas capacidades e das nossas fraquezas. Muitas vezes comemos o pão com ele, isto é, comungamos, mas o traímos com nossas palavras e atitudes, com nossas incoerências e de tantos procedimentos que desagradam a Deus. Como diz o texto de hoje, aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Somos às vezes mal agradecidos, apesar de tudo o que ele fez por nós. Essa expressão usada por Jesus, queridos filhos e filhas na fé, lembra um gesto animalesco, um coice de animal. Às vezes agimos sem pensar e nossas atitudes se assemelham à de um animal. Tudo isso é dito para que sejamos mais amorosos com o nosso próximo, mais compreensivos com as falhas humanas e, sobretudo, que sejamos pessoas que acolhem o seu semelhante
e a palavra de Deus. O texto do Evangelho de hoje encerra pedindo que recebamos os enviados de Jesus, seus discípulos e missionários. Quando recebemos também, seremos recebidos. É uma troca que se dá na missão. Por isso, queridos filhos e filhas na fé, Paulo tornou-se um grande missionário, porque acolheu e foi acolhido. Sem esse gesto primordial, não é possível levar adiante a palavra de Deus. Peçamos ao Senhor que sejamos discípulos e missionários, não só para pregar, mas para anunciar e testemunhar Jesus no meio dos pobres, dos pequenos, daqueles que Deus continua colocando no nosso caminho. Rezem comigo. Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade, a minha memória também, o meu entendimento e toda a minha vontade. Tudo o que tenho e possuo, vós me destes com amor. Todos os dons que me destes, com gratidão vos devolvo. Disponde deles, Senhor, segundo a vossa vontade. Dai-me somente o vosso amor, vossa graça, isto me basta, nada mais quero pedir. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre cada um de vós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.